Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 51. E agora é hora da correção. Então, a gente vai dar continuidade à correção das nossas atividades. Capítulo 7. Depois a gente vai fazer a correção das atividades do capítulo 8. Ok? Então, vamos lá. Na nossa correção, vocês vão pegar o livro de língua portuguesa e abrir na página 283, que nós temos o texto: é possível transformar a água do mar em água potável? Então, vocês já leram o texto, a professora colocou aqui como referência, certo? E agora a gente vai analisar as questões desse texto. Que na página 284 tem a primeira questão e a segunda que diz. A primeira diz: o texto que você acabou de ler é predominantemente um argumentativo, ou seja, um texto de opinião. Justifique. Por que ele é um texto argumentativo? Você vai me dizer. Ele é, aliás, está perguntando, não está afirmando. Então, ele é um texto argumentativo, sim ou não? Aí você vai dizer não, pois não há predomínio de argumentação, ou seja, de opinião, mas de exposição. O que é um texto expositivo? É aquele texto, certo? Em que é um texto jornalístico. Qual a intenção, o objetivo do texto jornalístico? É de informar, certo? Então, ele é um texto expositivo, trata-se de um artigo de divulgação científica, assim, todo texto expositivo que tem como objetivo informar algo ao leitor. Então, ele trata-se de um artigo de divulgação científica e não um texto argumentativo. Na 2 diz: o que é o processo de dessalinização? O que é esse processo de dessalinização? É o nome grandinho, né, que trava a língua. Então, é o quê? É a retirada do cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? É o sal de cozinha. Ou seja, a retirada do cloreto de sódio, ou seja, a retirada de sal da água. Então, na terceira questão, você vai marcar V ou F, se V para verdadeiro e F para falso. E de acordo com o texto, a letra A diz: os cientistas ainda não sabem dessalinizar a água do mar? Não, isso não é verdadeiro, ele já sabe, né? Na B, em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo humano, a água do mar tem sido utilizada sem tratamento? Não, isso é falso, porque não tem quem aguenta consumir a água do mar, que tem muito sal. Então, precisa primeiro passar pelo processo de retirada do sal. C, o cloreto de sódio só pode ser retirado da água do mar por meio de um processo simples que pode ser feito em casa? Não. Então, não pode ser feito. Se fosse assim, né, era bem mais fácil. Então, a letra C também é falso. A D, hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnicas mais refinadas que permitem o aproveitamento total da água sem gerar resíduos? Também não, é falso. Então, na questão, ainda continuando a questão 3, tem a letra E, letra F e G. Se dessalinizarmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável? Então, isso é verdade. Vai ter só a metade mesmo. F, o processo de dessalinização gera resíduos nocivos ao meio ambiente? Verdade. E a G, no Brasil ainda não foram empregadas técnicas de dessalinização. Então, isso é verdade? Não, isso é falso. Na quarta questão, o texto informa que o Brasil é um país onde existe grande quantidade de água doce. Então, marca a letra A na questão 4. Questão 5. É a que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais. Lá no segundo parágrafo você encontra essa informação. No plural, o segmento sublinhado será escrito corretamente como? Então, vai ficar uns plásticos porosos que barra os sais. Não, porosos tem que estar no plural também. Um plástico porosos que barra os sais. Então, esse porosos não pode estar no plural se está falando só de um plástico. Na C, um plástico poroso que barram os sais. Então, o que está errado aí? Barram. Por que barram? Você está falando de um. Então, não é no plural. Aí, uns plásticos porosos que barra
Se uns plásticos porosos está no plural, o verbo também teria que estar no plural. Logo, a resposta correta do quinto é a letra E. Uns plásticos porosos que barram os sais. Tá tudo corretinho aí. Verbo concordando com sujeito, sujeito concordando com verbo. Na sexta questão, percebe-se corretamente do texto ainda que o processo de dessalinização da água permite ao Brasil ser o país mais rico em reservas de água doce? Não, não é essa daí. No Nordeste, o Nordeste recebe água potável processada em navios que permanecem em alto mar? Não. C. No Nordeste, há lençóis subterrâneos cuja água tem de ser dessalinizada? Isso mesmo, então marca a letra C na questão 6. Questão 7. De acordo com o texto, o processo de dessalinização da água teve início onde? No norte da África, numa ilha do Caribe, em alto mar, no Brasil ou no Oriente Médio? Letra B, numa ilha do Caribe. Oitava questão. Um dos grandes problemas da dessalinização da água é que o texto se refere está na. Qual é o problema? Na possibilidade de esse processo provocar o desequilíbrio do meio ambiente. Onde está o problema? Está na resposta da letra A. Ok? Questão 9. Analise os verbos destacados nas frases abaixo. Então, o chão é sujo, o chão está sujo, o chão ficou sujo e o chão continua sujo. Observe que aqui eu tenho o verbo está, ficou e continua destacado em 4 situações. Na letra A, como se classifica esses verbos? Retomando ao nosso conteúdo de quê? De transitividade verbal, certo? A transitividade verbal é justamente o processo qual você vai classificar o verbo da oração. Então, se você observar em todas essas situações, na 1, na 2, na 3 e na 4, eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo estar e tenho o verbo ficar e continuar, certo? Então, e de acordo com a transitividade verbal, eu posso dizer se o verbo ele é transitivo, intransitivo ou verbo de ligação. Quando é que o verbo é transitivo? Quando ele precisa de complemento. Ele é intransitivo quando? O verbo é intransitivo quando ele não precisa de complemento. E tem também o verbo de ligação. Quando é que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele, né? Você já sabe que liga, né? Um predicativo ao sujeito. E qual é a característica do verbo de ligação? A característica do verbo de ligação é que ele indica estado ou qualidade do sujeito. Se observarmos no 4 exemplo, eu estou dizendo que o chão é sujo, eu estou indicando uma qualidade do chão. O chão está sujo, também outra qualidade, ali no momento ele está sujo. O chão ficou sujo, mas também como o chão ficou, um estado, uma qualidade. E o chão continua sujo, também o estado do chão, como é que ele continua ainda. Logo, todos esses verbos são verbos de ligação, ok? Então, a transitividade verbal dos verbos é, está, ficou e continua é verbo de ligação. Na B, qual é a função do termo sujo nas 4 situações? Gente, a gente viu em aula anterior o predicativo. Só existe predicativo, aliás, existem 2 tipos de predicativo. Primeiramente, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito dá qualidade ou diz o estado do sujeito. O predicativo do objeto vai dar qualidade ou dizer o estado do objeto. Mas que objeto? O objeto direto e o objeto indireto que a gente viu na questão dos complementos verbais, que é lá no complemento do verbo transitivo, certo? Quando a gente tem um verbo transitivo, que ele precisa de complemento, então aquele complementozinho que eu dei para o verbo transitivo vai se chamar de objeto. Pode ser o objeto direto, dependendo da pergunta que eu fizer ao verbo, ou o objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto vem sempre acompanhado por uma preposição, ok?
Então vamos aqui, ó. Qual é a função do termo sujo nas 4 situações? Voltando para essa questão, é que quando eu tenho um verbo de ligação, sempre que eu tiver um verbo de ligação, o termozinho que vier depois dele, que completar o sentido dele, vai se chamar predicativo do sujeito, certo? O que é mesmo predicativo do sujeito? É o quê? É aquela palavrinha que vai completar o sentido do verbo de ligação, ok? Então, qual é a função do termo sujo? É um predicativo do sujeito. Letra C. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é permanente? Uma coisa permanente. Em qual delas? Quando eu digo o chão é sujo, ele é sujo. Ou então, ele está sujo. Quando eu digo ele está, é só aquele momentinho ali. Quando eu digo ficou, então significa que antes ele estava limpo, mas ficou sujo. Aí, na 4, o chão continua sujo, ou seja, não veio ninguém para fazer a limpeza. Mas isso quer dizer que se alguém limpar, ele não vai continuar mais sujo. Mas quando eu digo o chão é sujo, então ali ele é sujo, é um estado de permanência. Não, é na frase 1 que você vai colocar letra C. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é persistente, continua? Então a gente já sabe que é na frase 4, persiste, ainda está sujo, então na frase 4, ok? E a questão 10 diz, quanto à transitividade, como se classificam os verbos transformar no título e retirar no primeiro parágrafo do texto? Lá é possível transformar a água do mar em água potável. Se eu não me engano, o título do texto é esse. Então, quando eu digo é possível transformar, quem transforma, transforma alguma coisa. É possível transformar o quê? Quando eu digo retirar, quem retira, retirar o quê e de onde? Logo, quando eu faço a pergunta de imediato ao verbo o quê, você já sabe, eu digo, é preciso transformar, minha gente. Mas transformar o quê, professora? Então, esse verbo transformar e retirar é o quê? É bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? A gente falou até agora de verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Mas vocês lembram que lá no verbo transitivo, ele pode se classificar em verbo transitivo direto, transitivo indireto, certo? Mas também o verbo ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Olha aqui, isso quer dizer no verbo retirar. Trata-se do verbo retirar lá dentro do texto, no textozinho, lá no primeiro parágrafo. Quando ele diz que vai retirar, ele vai retirar o que, certo? E de que, ou então de onde. Então, voltando aqui, vamos ver se vai voltar bem rapidinho aqui, lá no primeiro parágrafo do texto. Então, vamos ver se volta, tá na quinta, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Para a gente analisar bem direitinho o que diz a questão, certo? É sim, isso já ocorre em vários países, onde a água doce de rios, lagos e represas é escassa hoje. Mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio e Norte da África, possuem usinas que tratam o cloreto de sódio, o popular sal de cozinha na água. A primeira usina de dessalinização surgiu em 1928 na ilha do Curaçao, no Caribe. Então, aqui, ó, é possível transformar a água do mar em água potável. Então, quando eu digo surgiram métodos mais refinados, possibilitando a instalação de minúsculos em navios e permanência muito tempo do alto. Entre as novas técnicas, as mais bem-sucedidas é que separam o líquido por meio de um plástico poroso. Está explicando direitinho, vamos localizar. Então, aqui é lá no segundo parágrafo, retirar. Quando eu digo transformar, transformar o quê? Certo? A gente faz, logo de primeira, a gente faz a pergunta transformar. Então, transformar o quê? Certo? E quando eu digo retirar no título e retirar no primeiro parágrafo do texto, retirar o que e de que, ou então de onde. Então, eu faço duas perguntas. Por isso é que é um verbo bitransitivo. Retirar aí tem função de transitivo direto
e transitivo indireto, porque quando eu digo vou retirar o quê? De onde? Então, de quê? Certo? Eu faço duas perguntas, por isso que ele é bitransitivo. Ele é transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Na questão 11 é sobre esse texto. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização. No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal e a mistura cair na água doce. O ideal é despejar o resto de volta no mar ou em lagoas de água salobra. A pergunta é: a palavra problemas exerce a função de núcleo do predicativo? Explique. Aqui está afirmando que a palavra problema exerce o quê? Núcleo, função de núcleo do predicativo. Você já sabe que existem dois tipos de predicativo: predicativo do sujeito e predicativo do objeto. E também já aprenderam na questão do sujeito o que é núcleo. Núcleo é a palavra principal, certo? Se eu estou falando de predicativo, vai ser o núcleo do predicativo, a palavra principal. Então, a palavra problemas qualifica o termo descarte dos resíduos por meio de um verbo de ligação. Por isso que ele é o núcleo do predicativo. Como eu falei para vocês, existe predicativo do sujeito sempre que existir verbo de ligação. Então, você vai colocar como resposta aqui a palavra problemas qualifica o termo descarte dos resíduos por meio de um verbo de ligação, que é o verbo ser. Na B, qual é a função sintática do termo destacado? Que aqui o que está destacado é: no solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas. O verbo é inibir, certo? Quando eu digo a salmoura inibe o quê, né? Então, logo, a função sintática, se eu tenho o verbo inibir e esse verbo ele é transitivo e precisou de um complemento, quem completou o sentido dele? Foi justamente o termo destacado, o crescimento das plantas. Logo, esse termozinho que está destacado, que completou o sentido do verbo inibir, vai se chamar objeto direto. Professora, por que não objeto indireto? Observe que quando você lê a frase até o verbo, a salmoura inibe, parei até aí. A pergunta de imediato que você faz é: inibe o quê? Certo? E depois, para que eles fossem objeto indireto, teria que vir uma preposição e não esse artigozinho o, ok? Então, o objeto indireto, lembre-se, vai vir sempre preposicionado, acompanhado de uma preposição. Quais são mesmo as preposições? De, para, com, ao, em, certo? Essas são as mais usadas. Vamos lá na questão 1, página 290. Agora vocês vão lá saltar para a página 290. Então, aqui tem, ó, leia as frases que se seguem: há pouco tempo e daqui a pouco. Então, a gente vai fazer uma correção de atividade em questão sobre o uso de quê? De A com H e o A sozinho. Vamos mal com U, mal com L e o quê? Mais com IS e mais só com S. Ok? A parte de ortografia. Então, vamos lá. As palavras destacadas, que é A com H e o Azinho sem o H, nas frases acima, ilustram o fato de que, conforme a gramática normativa, podem existir diferenças na grafia das palavras, mas a pronúncia pode ser a mesma. Que aqui, A com H e A sem H, pronunciado da mesma forma, A, não é isso? Assinale a opção em que a palavra sublinhada foi empregada de maneira incorreta. Então, vocês lembram da regrinha do A com H e do A sem H, não lembra? Então, ó, quero um pouco mais de sorvete. Então, aqui diz o quê? Quero um pouco mais de sorvete. Observe que esse mais, tá certo? Ele quer que você marque a opção incorreta. Aqui o mais tá correto, porque mais tá indicando o contrário de menos. Aqui indica quantidade, então tá correto. Na B, ele gosta muito de sorvete, mas não pode tomar frequentemente. Será que esse mais aqui seria com IS? Não. Por quê? Porque aqui está dando uma ideia contrária. Não está dando ideia de quantidade. Na letra A, sim. Quero um pouco mais, então mais quantidade. Então, aqui indica quantidade. Aqui não. Aqui ideia
oposta, ideia contrária. Então, a resposta correta, que na verdade está incorreta a palavra mais, não deveria ser mais com yes, seria só com s. Então, marca a letra B. Na questão 2, nós temos essas frases aqui todas para completar. Ó. Compare as orações abaixo. A aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Agora, use corretamente mais com yes e mais com s. Aqui eu vou usar, ó, ele estudou bastante, é mais ou mais? Então, aqui, ó, ele estudou bastante, mas não conseguiu passar. Então, aqui não vai dar uma ideia oposta ou ideia contrária, porque o correto seria ele estudar bastante e passar. Mas houve aí um contratempo, alguma coisa que atrapalhou o rendimento dele. Então, aqui é mais sem o i. Na 2, então já vão aí memorizando para saber qual é a que marca. Na 2, por mais que ele se esforce, não alcançará seu objetivo. Então, é por mais ou por mais? Então, aqui é por mais. Com yes. Ainda uma vez, mais, e não precisaremos passar por esta situação. Então, aqui também é mais com is. E quarto, mas o homem foi-se embora quando mais precisávamos dele. Então, aqui mais conhece e aqui mais só conhece. Logo, você vai marcar a opção que tem mas, mais, mais e mais. A letra B. Na questão 3, os visitantes ficam deslumbrados. Aí você vai usar o quê? Porque e mal com L e mal com U. Por quê? Vamos relembrar aqui o uso do porquê, certo? Então, onde é que eu vou usar o porquê separado, sem acento? Porquê junto, sem acento? Porquê separado, com acento? E porquê junto, com acento, ok? Então, aqui, ó, os visitantes ficam deslumbrados porque mal chegam aos barracos, presenciam um espetáculo inesquecível de beleza. Então, aqui nós vamos usar porquê, a regrinha do porquê, e mal com L ou mal com U. Primeiro, quando é que a gente usa mal com U? Quando é o antônimo de quê? De bom. Quando é que eu uso mal com L? Quando é o antônimo de bem. Aqui você vai usar o quê? Porque junto com acento, porque separado com acento, sem acento. Então, aqui diz, ó. Os visitantes ficam deslumbrados porque aqui está dando uma justificativa, certo? Logo vai ser o porquê junto, sem acento. Então, como resposta, você já poderia eliminar as outras, porque aqui eu tenho porquê separado. Nascer eu tenho porquê junto com acento e não cabe porquê junto com acento. Por quê, professora? Porque você vai usar o porquê junto com acento quando vier um artigozinho, um O aqui antes dele. Se aqui fosse um Ozinho, o porquê, aí sim seria o porquê junto com acento. Logo você vai colocar como resposta a letra D. Porquê junto sem acento e mal com L, ok? E na questão 4 nós temos longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? A palavra em destaque, que é mas, pode ser substituída sem alteração de sentido por qual? Por também, por nem, por como, por entretanto, por logo. Então, por entretanto, ok? Então, no lugar de mas, você poderia substituir, colocar essa palavrinha que é uma conjunção entretanto. Na quinta, você vai completar com mal, mas, mais, a ou a. Ele não é um mau aluno. Então, ele não é um bom aluno, logo aqui é mal com U. Ela está passando um pouco mal. Aí eu poderia substituir, ela está passando um pouco bom, boa? Não, é bem, né, no caso. Então, aqui é mal com L. O turista fala muito mal. Ele fala muito bem, não muito mal. Então, poderia substituir por bem, então é mal com L. O nosso time jogou muito mal. Logo aí também mal com L. O personagem do conto não é tão mal assim, ou seja, não é tão bom assim. Então, é mal com U. E na letra F, agora não é mais mal com U nem mal com L, é com A. Há alguns dias espero chegar notícias suas. Então, é A com H.
Daqui a alguns dias, observe que o A com H ela vai indicar tempo passado. Então, pode ser colocado com o sentido do verbo existir. E o A sem H indica o quê? Tempo futuro. Daqui a alguns dias, deixarei de ser um mau motorista. Então, vai ficar o A sem H e mal com U, na letra G. Letra H. Há muitas formas de aprender. Então, existem muitas formas de aprender. Então, posso substituir pelo verbo existir. Logo é A com H, mais conhecimento. Esse aqui mais é com IS, porque está indicando quantidade do meu conhecimento. Na letra I, eu mal cheguei, tive de sair. Então, esse mal aí eu não posso dizer eu bom cheguei, então aqui é mal com L, que é mais cabível, né? Na J, há muitos dias saí de viagem. Então, aqui indica passado, mas não me diverti. Então, A com H e mais sem I. Evite o mau comportamento. Então, aqui é mal com U. Evite, não pode evitar o bom comportamento, não. Tem que ter bom comportamento. Caiu de mau jeito. Mal com U. Antes só do que mal acompanhado, que é mal com L. E letra N, coloque mais açúcar, mais conhece, mas não deixe o suco muito doce. Logo aí é mais sem o I. Ok? Na letra O, gosto muito de dançar, mas não com qualquer música. Então é mais com S, sem o I. Indique o item que a lacuna, ou seja, o espaçozinho, o tracinho, deve ser preenchido com mal. Então, calção mal feito, aí não é. Era calção bem feito, poderia. Não disse isso para o seu mal. Então, esse mal aí era com U, não disse isso para o seu bem. E letra C. Este menino é um mal educado, ele é bem educado. Então, não é mal com U aí. Não vou lhe dar um mau conselho. Então, substituiria por um bom conselho. Então, aqui é mal com U, marca a letra D. Na sétima, em qual item há desvio de ortografia oficial? Ou seja, tem algum erro de ortografia. A palavra está escrita de uma forma errada ou foi colocada, era de uma forma que foi colocada de outra. Isso aqui é em relação ao uso do porquê. Porque junto com acento, sem acento, separado. Na letra A diz, porque o caso está mal contado. Essa resposta aqui está correta, porque é uma frase, ou seja, uma frase interrogativa, eu uso o quê? Porque separado sem acento, porque está logo no início da frase interrogativa. Na 2, tenha cuidado para não se dar mal, porque esse cão é perigoso. Então, esse mal também está correto e porque também está correto, porque é junto sem acento, está dando a justificativa. Na letra C, cada vez mais entendia o porquê das coisas. Observe que mas está escrito de forma errada, teria que ser mais com IS, cada vez mais, né? Indica quantidade. Entendia, olha aqui o ozinho antes da palavra porquê, é o porquê, teria que ser porque junto com acento, está sem acento. Então, você vai marcar a letra C como erro de colocação das palavras, né? Está escrita errada. Em 8 diz, em qual das alternativas abaixo, a lacuna deve ser preenchida com a letrinha A. Então, o livro chegou ao mês, indica passado. Então, não é. Aqui eu tenho, há dias ele está viajando. Também está indicando passado. Partirei daqui a uma semana. Então, lembre-se, sempre que indicar futuro, né? Você vai colocar o Azinho sem o H e sem o acento. É claro? Então, marca a letra C. Na 9ª questão, complete as lacunas usando adequadamente mas, mais, mal ou mal. Pedro e João mal entraram em casa. Esse mal entraram é com U ou com L? Com L. Perceberam que as coisas não estavam bem. Tá vendo? Ó, o benzinho já identificou que aqui era mal com L, porque mal com L é o contrário de bem. Não é tão difícil, né? Português. Pois sua irmã caçula escolhera um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Então, esse mau momento é com o bom momento. Seria bom momento, então é mal com U. Ia passear nas férias. Mas seus 2 irmãos deixaram os pais
mas com o S ou com IS. Então, é mas sem o I. Mas seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados quando disseram que a jovem iria com as primas e a tia. Então, você vai marcar a letra C, que completa as palavrinhas que completam corretamente essa frase aí. E na questão 10, diz o seguinte: indica a opção em que não há destino, aliás, desvio da norma culta da língua. Ou seja, você vai indicar a frase que está corretamente. Não tem desvio, não tem erro. Fazem muitos anos que mal posso esperar para resolver minha promoção. Gente, ó, o verbo fazer, você não vai. Então, de acordo com a gramática, o verbo fazer não fica no plural, é faz mesmo, certo? Então, isso aqui está aqui, ó, faz muitos anos que mal posso, certo? Também tem o mal, não é fazem, tá? Totalmente em desvio. Na B, há dias venho me perguntando por que você está passando esse mau momento, certo? Então, onde é que está errado aí? É no porquê, é no mal ou é no a? Então, onde é que está errado? Então, aqui ele quer saber se está certo ou está errado. Então, aqui está correto. Então, em relação às palavrinhas que você está estudando, o mal. Na letra C, choveu muitas horas seguidas, mas os bairros não apresentaram problemas com enchentes. Choveu muitas horas seguidas, mas os bairros não apresentaram problemas com enchentes. Indica a opção em que não há desvio. Então, aqui não há desvio realmente. O mas está corretamente colocado. Então, marca a letra C, ok? Então, nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.